um Deus que faz perguntas, né? A gente às vezes pode se perguntar, né? Por que isso acontece comigo? Por que minha vida está assim? A gente tem um monte de pergunta e a gente busca na Bíblia resposta para tudo o que a gente, todo problema que a gente tem, tudo, se a gente quer que abra uma porta, tudo a gente faz perguntas para Deus. Só que na Bíblia também tem várias perguntas que Deus faz para a gente, né? Começando em Gênesis, para conhecer a história de Adão e Eva, né? Vou abrir aqui a Bíblia, vamos em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Aqui nessa parte, Deus ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Então aqui, por que Deus faz a pergunta para Adão? Sendo que ele sabia exatamente atrás de qual árvore que ele estava escondido, exatamente como que ele estava. Então por que Deus faz aquela pergunta? Deus ele faz perguntas, na Bíblia eu vou mostrar aqui algumas perguntas que o Senhor faz desde Gênesis até os Evangelhos, e ele faz essa pergunta para produzir transformação na nossa vida. Quando Deus faz uma pergunta, elas nunca revelam falta de conhecimento da parte de Deus, muito pelo contrário. Elas revelam, quando a gente reflete nas respostas para essas perguntas, elas revelam o que está naquele momento dentro do nosso coração e aonde que a gente tem que chegar com aquela pergunta, né? Cada pergunta de Deus, ela funciona como um espelho que faz a gente olhar para dentro, desmonta todas as desculpas que a gente tenha, todas as nossas escolhas, né? E aí naquele momento, com aquela pergunta e com a reflexão que a gente tem que fazer, Deus mostra para a gente qual é a nossa prioridade naquele momento e se essa prioridade está correta ou não, né? Através das perguntas que Deus faz para a nossa vida, Ele nos direciona por um caminho, né? E as perguntas de Deus também, às vezes elas expõem coisas que a gente não gostaria de revelar, coisas que a gente não quer enxergar. Às vezes a gente está andando em caminhos que a gente nem mesmo a gente sabe que aquilo é incorreto ou que é errado, né? Por exemplo, Eva, quando ela estava lá no jardim e a serpente chega para sugerir para ela, Deus já tinha falado: dessa árvore não comereis, porque morrereis. E quando chega a serpente e Eva olha para a fruta, e é uma coisa tão que gerava um desejo, que gerava uma vontade realmente de comer, uma coisa bonita e agradável aos olhos, né? Então, naquele momento, quando a serpente fala para Eva: não, pode comer porque não morrereis, ela estava falando uma coisa assim, usando exatamente as mesmas palavras que Deus tinha dito para Eva. E Eva faz aquilo, naquele momento ela não achava que era errado, né? Ela foi com a sugestão que a serpente fez para ela achava que realmente que ela não ia morrer. E quando Deus chega e faz a pergunta, né, depois Eva passa a fruta para o Adão come também, e aí Deus faz a pergunta, e qual é a primeira reação de Adão naquele momento? Ele chega e fala: não, Senhor, a mulher que tu me destes me fez comer. Ali Adão, ele não estava culpando somente a Eva. Ele estava, por exemplo, falando assim: olha, Senhor, se tu não me tivesse dado essa mulher, isso não teria acontecido. Então ele estava culpando a Deus também naquele momento. Então muitas vezes na nossa vida a gente também faz isso. A gente também, estou com um problema, Senhor, se tu estivesses comigo isso não ia acontecer. Em vez da gente parar e reflexionar o que eu preciso aprender nessa situação, muitas vezes a gente fica confrontando a Deus pelos problemas que a gente está enfrentando, né? E Deus, quando Ele faz a pergunta, é justamente para a gente refletir, para a gente pensar, né? Muitas vezes, quando a gente se ajoelha e ora, a gente não recebe a resposta de Deus imediatamente, né? A gente sabe que tem um tempo para tudo, né? Ainda assim, a gente quer respostas imediatas, né? Só que Deus, Ele faz essas perguntas justamente para isso, para fazer a gente entender
entender a nossa situação, para fazer a gente processar o que está acontecendo naquele momento, né? Porque tem uma diferença muito grande, assim, né? Por exemplo, imagina, tem um pai que está chegando numa casa, e aí ele vê uma bola ali no chão e a criança escondida. Então ele olha para a criança e pergunta: o que aconteceu? Ele já sabe o que aconteceu. Provavelmente a criança chutou a bola e quebrou. Mas ele pergunta assim, mas para quê? Para a criança realmente ter o tempo para processar aquilo. E também para conhecer o coração, né? Para saber realmente se vai falar a verdade. Porque a pessoa também tem uma escolha, ela pode tentar mentir. Só que para Deus, por mais que a gente tente mentir, ou por mais que a gente tente se enganar, a Deus a gente nunca engana. Porque Deus sonda nossos corações. Deus conhece as nossas intenções. Então, Deus ele é assim, ele pergunta porque ele nos ama, né? Ele pergunta não para apontar o nosso erro. Naquele momento, quando ele falou com Adão e Eva, ele não estava querendo apontar um erro. Naquele momento já tinha acontecido a ruptura, né? Naquele momento o homem tinha já sofrido uma morte, não uma morte física, né? Mas uma morte espiritual. Então Deus, através das perguntas, ele vem para nos tratar, para nos restaurar, para transformar a nossa vida, né? Então, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é em Gênesis. Ele pergunta: o que é isso que fizeste? Ele pergunta agora para Eva, né? Então, dificilmente a gente quer assumir a culpa, né? A Eva, como eu estava falando, que o Adão primeiro falou: não, foi a mulher que tu me destes. E aí, quando Deus pergunta para Eva, né, o que fizeste? Ela fala: foi a serpente que me enganou com suas palavras. Então, a gente precisa estar muito atento com as sugestões que a gente recebe atualmente no mundo. O mundo hoje está completamente voltado para a coisa da carne mesmo, né? Por mais que a gente tente, a gente está aqui na igreja, a gente escuta a palavra, mas quando a gente chega na nossa casa, a gente tem acesso a tanta coisa que está fácil no celular, numa televisão, uma novela que sugere, coloca ali, por exemplo, coisas, né, que para nós que somos cristãos não são coisas normais, mas que o mundo quer que a gente pense que é normal. Então a gente sabe que aquilo é errado, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente precisa vigiar sempre, né? Assim como diz na palavra, orai e vigiai, né? E quando Deus faz a pergunta para a gente, Ele quer que a gente confesse, né? Porque a Bíblia diz, né, em Provérbios, vamos ver aqui, Provérbios 28, 13. Você quer ler para a gente, Bru? Aqui, o que diz, né? A gente não pode esconder os nossos pecados, a gente tem que confessar. Então, quando Deus faz a pergunta, é para a gente abrir a nossa boca e falar, para a gente confessar, para a gente reconhecer. Porque para a gente receber o perdão de Deus, primeiro a gente precisa realmente ter essa confissão. As duas coisas caminham juntos, né? Aqui na Bíblia a gente tem um exemplo de Davi e Saul. Os dois erraram perante o Senhor, né? No caso de Saul, o profeta Samuel foi falar com ele, né? O profeta Samuel, ele foi confrontar Saul quando ele estava com aquele orgulho, ele estava já se achando maior que Deus, né? E quando Saul fala com ele vinha sempre inventando uma desculpa, né? Mas se eu não fizer isso, o povo vai se revoltar. Mas eu precisava sacrificar. E ele falava de uma forma para o profeta Samuel que ele pedia para o profeta falar bem dele para o povo. Então, o que ele estava preocupado? Ele não estava preocupado naquele momento com o que ele tinha feito. Ele não estava preocupado com o recado que Deus estava mandando para ele. Ele estava preocupado com as aparências. Ele queria continuar bem, ele queria: vai lá, profeta, fala bem de mim. Então a gente vê que realmente não era um homem com coração segundo o coração de Deus. Ele não tinha preocupação em ficar bem com Deus. A preocupação dele ali era ficar bem com o povo. Já no caso de Davi também cometeu um pecado horrível, né? Só que quando o profeta Natan foi confrontar Davi, o que ele fez? Na mesma hora ele fala: Senhor, eu pequei.
quê? Ele se arrepende, ele se entristece, ele vai orar, ele vai pedir perdão para o Senhor. E ali naquele momento de sofrimento dele, por ter se dado conta do seu pecado, ele escreve um dos salmos mais bonitos que existe hoje na Bíblia, né? E ali ele fala, né, para o Senhor, ele tira todo o orgulho que tinha no coração dele e fala: Senhor, coloque em mim um coração novo, crie em mim um coração novo. Ele, naquele momento, quando ele se dá conta do que ele fez, ele pede: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, a gente precisa saber reconhecer os nossos erros, confessar os nossos erros e também se entregar na mão do Senhor e pedir perdão para o Senhor, né? Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que perdoa, né? Por mais que a gente pode, nós somos humanos e estamos errando o tempo todo. Por mais que a gente se esforce, eu me esforço muito, mas vez ou outra eu falo: ai Senhor, falei uma mentirinha aqui. E são coisas que pra gente, a gente pensa que não é tão grave, né? Mas eu não matei, mas eu não roubei. Mas gente, pecado é pecado, não importa o tamanho, né? Então a gente precisa realmente estar sempre prestando atenção nas nossas ações, né? E conversando com Deus, pedindo perdão para o Senhor dos nossos erros, pedindo para Deus revelar quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não percebe que é errado. Tem algumas ações que a gente faz que a gente pode pensar que aquilo não é errado, mas se a gente coloca em humildade, a gente se ajoelha e pede ao Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele transforma o nosso coração. Agora eu vou para a terceira pergunta. Já saímos agora do Jardim do Éden, já se passaram séculos, né? Israel está escravizado no Egito. Foram 400 anos de sofrimento do povo de Israel sendo escravizado no Egito. E ali o povo clama ao Senhor e o Senhor, com a sua misericórdia tremenda, vai ao encontro do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, gente, sério. Se a gente se ajoelhar, se a gente se entregar, se a gente confessar, se a gente chamar o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Deus manda, assim, as coisas que vocês menos imaginam, Deus usa para transformar o nosso caminho, para transformar a nossa vida, para trazer paz para os nossos dias, para trazer um refrigério enquanto a gente está passando pelo meio da dificuldade. Então a gente precisa confiar em Deus. Ali, essa pergunta agora que eu vou falar, naquele momento, Moisés, ele já tinha fugido, ele já estava no deserto, já tinha passado 40 anos no deserto. Ali Moisés, aquela vida de príncipe dele já não existia, ele já não tinha nenhum poder, já não tinha nenhuma influência, ele era um simples pastor. E quando ele estava ali com o cajado dele, pastando as ovelhas, aconteceu dele subir lá no monte, e ali é onde ele viu a sarça ardente e Deus fala com ele. E aí a pergunta que tem aqui nesse momento é quando Deus pergunta para ele: o que tem na mão? O que você tem na mão? Porque Deus pede para ele: olha, você vai lá, você vai libertar o meu povo. E aí Moisés, como todo ser humano, começa a colocar um monte de empecilho e um monte de dificuldade. Mas Senhor, quem sou eu? Senhor, eu não sei falar. Ele começa a colocar as dificuldades, mas Deus mostra que a gente não tem que confiar na gente. A gente não tem que confiar na nossa força, a gente não tem que confiar nos nossos instrumentos, ou nos nossos pensamentos, ou no nosso conhecimento, na nossa instrução. A gente não tem que confiar nisso, a gente tem que saber que a gente tem um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, e é um Deus que vem ao nosso encontro e que usa tudo que a gente tem para fazer um milagre. Né? Aqui, quando Deus fala com Moisés, Moisés tinha um cajado, né? E aí Deus pergunta para ele, né, o que você tem na mão. Para Moisés era a coisa mais comum e corrente do mundo. Era a coisa mais... esse daqui é o que ele usa para apacentar as ovelhas. É uma vara, somente isso. Naquele momento ele responde: uma vara, um pedaço de madeira. Só que assim, com aquela vara e com aquele pedaço de madeira, Deus usa o seu poder, e com aquela vara Moisés coloca ela no Mar Vermelho e acontece um milagre, o mar se abre. Com aquela vara, Moisés leva o povo do deserto, guia o povo. Ele que antes guiava ovelhas,
Usa aquela vara para guiar agora o povo de Israel. Usa aquela vara para quando ele bate com a vara na rocha, sai água, mais milagres. Então Deus, ele usa coisas que para a gente pode ser simples, para a gente pode ser insignificante, mas Deus usa. Deus tem poder para usar coisas que a gente nem imagina. Então a gente precisa o quê? A gente precisa estar disponível e estar entregue ao Senhor, né? Muitas vezes a gente pode ser usado, por exemplo, na igreja, no culto. Não precisa, não sou pregadora, não sou um grupo de louvor maravilhoso, não sou as meninas maravilhosas que dançam, mas o que eu posso fazer? Né? Às vezes, vai levar um copinho de água ali para o pastor que está falando, ou vai receber um irmão que está na porta, ou eu preciso de uma oração, vai orar por alguém. Deus, ele usa tudo que a gente tem, por mais pequeno que pareça. Se a gente está disponível ao Senhor, se a gente está com o coração entregue ao Senhor, Ele opera milagres através de nós ou através de algum instrumento que a gente tenha. Então a gente precisa ter realmente essa confiança no Senhor. E se a gente está entregue, não adianta, a gente precisa falar, não tenho nada. Não tenho nada, não. Simplesmente fala, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me, simples assim. Às vezes com uma palavra que você conversa com uma pessoa, você já está transformando um milagre na vida daquela pessoa naquele dia. Às vezes a pessoa orou de manhã e falou, Senhor, me entrega uma resposta hoje. E você, com um testemunho que você dá da sua vida, Deus está entregando resposta para aquela pessoa. Então que a gente possa estar com o coração aberto para perceber essas pequenas situações que acontecem no nosso cotidiano e que a gente possa ser, através de nós, fazer diferença, que Deus possa nos usar para fazer diferença na vida de uma pessoa. Agora eu vou para a quarta pergunta, que está em 1 Reis 18, 21. Aqui em 1 Reis 18, 21 diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então, assim, aqui, primeiro tinha, todo um contexto, naquele tempo, no tempo que foi feito aqui, que Deus usou o profeta para fazer essa pergunta para o povo. Eles estavam passando por um momento muito difícil, Era a época do rei Acabe, ele tinha se casado com Jezabel e ela trouxe a adoração a Baal para o meio do povo, Então, assim, Baal ele era considerado o deus da chuva, o deus da fertilidade, E o povo ali naquele momento, ele adorava a Deus, não deixou de adorar a Deus, adorava a Deus, mas ao mesmo tempo ele estava adorando a Baal. Então, hoje, muito provavelmente, ninguém vai ter uma imagem de Baal dentro de casa, Mas ao mesmo tempo, atualmente, muitas vezes a gente acaba colocando outras coisas como adoração, Uma banda, um grupo de música, um time de futebol. Muitas vezes esse tipo de coisa tira um tempo que a gente poderia estar entregando para o Senhor, Pode ser dinheiro, pode ser trabalho. Às vezes a pessoa chega cansada, não vou para o culto hoje. Eu achei muito legal que eu repostei esses dias atrás um videozinho no meu Instagram, no meu WhatsApp, que um pastor estava fazendo uma pregação e ele falava: para Deus todo mundo está cansado, você tem que pagar a sua conta, você não está cansado, você tem que ir trabalhar, você está cansado, mas você vai, você tem que ir para a escola, você está cansado e você vai, mas para ir para o culto no domingo, você está cansado. Então, por quê? Por que para as suas responsabilidades você não está cansado, mas para ir para o culto no domingo você está cansado? Então, assim, a gente... Até o nosso conforto muitas vezes pode estar ocupando o espaço que Deus deveria estar ocupando no nosso coração. Qualquer coisa que está no centro do nosso coração, que seja maior do que Deus naquele momento, qualquer coisa que no nosso coração a gente coloque em primeiro lugar na frente de Deus, aquilo a gente já está ali com o pé de um lado e o pé do outro, Aqui na palavra fala aqui, por que você cocheia entre Baal e entre Deus?
né? Cochear aqui é isso, né? Ele está mancando, né? Está colocando um pezinho de um lado, um pezinho do outro, e não toma uma decisão. Na própria Bíblia, em Apocalipse, agora eu não lembro a passagem correta, mas Deus fala ali, Jesus fala, que você não é para você ser morno, né? Ou você é quente, ou você é frio. Os mornos serão vomitados. Então, a gente tem que estar consciente na nossa vida, se tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Se tem alguma coisa que a gente abandona Deus para fazer essa coisa. Porque Deus, ele realmente, ele não pede perfeição. Deus sabe que a gente é errado, Deus sabe que a gente vai cair. Por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Só que Deus, ele pede exclusividade. Deus, na Bíblia, ele fala, né? Eu até marquei aqui que em Êxodo 20:30, no primeiro mandamento ele declara, né? Não terá outros deuses diante de mim. Então, Deus não pede muito da gente. Ele dá tanto pra gente na nossa vida. O ar que a gente respira, a nossa família, que coisa mais maravilhosa. Dá trabalho, Então, assim, vamos nos dedicar ao Senhor. Hoje todo mundo que está aqui se dedica ao Senhor. Normalmente o pessoalzinho da quinta-feira está no meu coraçãozinho. Mas assim, é isso, a gente sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque assim como diz na palavra também, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente não precisa se desesperar, nem eu estava desempregada, agora, glória a Deus, segunda-feira começa a trabalhar. Glória a Deus. Eu estava triste porque eu não tinha trabalho, estava triste, mas gente, eu estava feliz que eu acordava tarde, eu estava feliz que a hora que eu ia a vida inteira, gente. Eu peguei meu violãozinho que estava encostadinho lá, botei a tocar, e eu confiei no Senhor. Tem as continhas para pagar atrasada? Tenho, mas eu confio que o Senhor vai abrir portas e vai, aos pouquinhos, tudo vai se encaixar. Porque o meu olhar, ele não está voltado nas coisas daqui. O meu olhar está voltado, ó, lá no céu. Aqui, ó, posso ser atropelado amanhã, eu morri. Ficou aí. O apartamento ficou para o Felipe e para as crianças. Minhas roupinhas minha mãe vai doar. E eu quero, assim, ter a certeza no meu coração de que quando isso acontecer, que quando eu abrir meus olhos, eu vou estar lá perante o Senhor. E o desejo do meu coração é dar um abraço em Jesus, e eu imagino Ele com aquele sorriso lindo, com aquele abraço, sabe, aberto assim para me receber. Então, a gente não precisa se preocupar com as coisas daqui. Quando a gente confia nele, Ele vem ao nosso encontro. Então, a gente não pode colocar nada na frente do Senhor. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Agora, quinta pergunta, tá acabando, tá? Agora é em Mateus 16. Mateus 16, do versículo 13 ao 16. Diz assim, a confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Então, ali, quando eles foram na Cesareia de Filipe, era um lugar que tinha muitos templos a muitos deuses. Então, eu imagino assim que Jesus levou eles ali para, no meio de um monte de vozes, de um monte de pensamentos distintos, perguntar quem vocês acham que o povo pensa que eu sou? E realmente, naquele tempo, o povo falava, né, que Jesus era Elias, que era Jeremias. Cada um tinha um pensamento diferente, né? Só que aí Jesus muda a pergunta. Primeiro ele perguntava quem eles acham que eu sou. E aí ele já pergunta direcionamente, e você? Quem que você acha que eu sou? E aí naquele momento que Pedro dá aquela resposta maravilhosa, né? Que Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. Nossa, assim, uma resposta, imagina o coração de Jesus, assim, recebendo aquela resposta, né?
Então, aí Jesus fala para ele, né? Não foi nem carne nem sangue que revelou isso, mas o meu Pai. Então, com essa mensagem, o que eu tiro? Conhecer Jesus vai além do que está escrito na Bíblia. Conhecer Jesus vai além do que a gente está sentado aqui no banco ouvindo, né? Conhecer Jesus realmente é ter intimidade com Ele, né? Quando você se ajoelhar na sua casa e orar, você sentir a presença dele, sentir a presença do Espírito Santo, né? E Cristo está totalmente disponível para a gente, 24/7, todos os dias da semana, qualquer momento do dia, qualquer hora que você se ajoelhar e você abrir o seu coração, ele vem ao seu encontro. Se você está feliz e se ajoelha para agradecer, você sente o Espírito Santo tocando em você. Se você está triste e está chorando, a Bíblia diz que Deus recolhe nossas lágrimas. Olha que Deus mais maravilhoso. Então, assim, é importante, mais do que ouvir, né, num culto, por exemplo, mais do que escutar o que outra palavra tem para dizer, mas você ter a sua própria experiência. E para isso também é importante você ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela te mostra, ela te ensina todos os caminhos. O discipulado que a gente está fazendo, eu me lembro da última que a gente teve com o bispo, onde falou fortemente sobre o Espírito Santo, sobre como era, sobre quais eram as habilidades, assim, é bonito ver que se a gente tem o coração aberto, o Espírito Santo vem e transforma a nossa vida. O Espírito Santo liberta a gente de vícios, liberta a gente do pecado, liberta a gente do erro. E a gente pode ficar com o coração, né, aliviado, porque muitas vezes a pessoa comete um pecado e a pessoa não quer nem vir num culto, porque a pessoa está com vergonha. O inimigo está ali falando no ouvido da pessoa, para você não tem mais jeito. E a pessoa aceita, a pessoa acredita. Né? Se ela não está com uma oração em dia, se ela não está em dia com Deus, todas as setas do maligno que vai chegando, ela não tem ali um escudo para se proteger. Ela recebe tudo e ela entra em depressão, fica angustiada, fica uma pessoa amargada. Qualquer coisa que a gente fala, a pessoa vem se defendendo, porque pensa que a gente está ali para culpar. Não é. Por isso que a gente precisa realmente conhecer o Senhor e saber que não importa o que a gente tenha feito, se a gente confessa, se a gente se arrepende, e se a gente declara ao Senhor, se a gente pede ao Senhor, Ele limpa e Ele tira. Tudo isso, futuramente, provavelmente vai servir como testemunho que pode transformar a vida de outras pessoas. Nada na nossa vida acontece por acaso. A gente também não tem que ter vergonha. As coisas que acontecem na nossa vida, as dificuldades que acontecem na nossa vida, Deus usa isso para transformar a vida de outras pessoas, através da gente, através do nosso testemunho. Então, realmente a gente precisa, quando pergunta quem é Jesus, a gente precisa responder internamente no nosso coração. Jesus é alguém que eu busco somente nos momentos de dificuldades? Ou é alguém que tem que estar caminhando comigo ali todos os dias? Nos momentos alegres, lembre-se do seu Salvador. Nos momentos alegres, celebre junto com Deus. Agradeça ao Senhor pelas coisas boas. Não vai somente quando está na dificuldade se ajoelhar, pedir, chorar e depois quando Deus vai ao encontro esquecer, nunca mais aparece no culto, não tem coragem de quando perguntam aqui quem quer testemunhar, não vem. Eu fico com vergonha às vezes. Quando pergunta quem quer testemunhar, eu falo, não, o pessoal fala assim, não Aparecida quer estar em todas. Mas eu gosto de participar de tudo. Eu gosto de participar de qualquer coisa. Tem que fazer, você está lá, estou aqui, esse aqui. A gente precisa realmente ter o coração entregue ao Senhor, porque Ele é tão maravilhoso. Deus tem feito tantas. Gente, eu vivi tantos milagres na minha vida. Se uma hora eu parar para contar, assim, coisas inexplicáveis, coisas que, por exemplo, quando eu fiz faculdade no Mackenzie, e naquela época eu nem trabalhava. E Deus foi abrindo várias portinhas, assim, eu consegui fazer o vestibular. E eu tinha um namoradinho naquela época que trabalhava já na área que eu trabalho hoje, na área de TI. E aí ele falou, por que você não estuda TI? Eu falei, eu vou estudar. Eu era numa favela, eu não tinha condições de nada.
E aí ele falava, não, vai, presta vestibular, se você passar eu pago. Eu tinha parado, tinha terminado a escola com 17 anos, eu tinha uns 20, eu tinha passado uns 3 anos. E eu falei, tá bom, vou prestar vestibular, lá no Mackenzie. Ele estudava no Mackenzie, né? E eu fiquei numa colocação super boa, super, assim, eu falei, meu Deus, é Deus mesmo, né? Só que eu não queria que ele pagasse, né? Ele era meu namorado, não era meu marido, nem nada, né? E aí lá no Mackenzie eles têm um setor de bolsa de estudo. E aí eu fui lá, eles falaram, não, pra você não dá, esse semestre não dá pra você pedir bolsa, porque a gente só entrega a bolsa a partir do segundo semestre. E eu falei, poxa, aí o meu namoradinho já tinha pago a matrícula, uma fortuna, uma Mackenzie era super caro naquela época. E aí eu falei, Senhor, me ajoelhei, Senhor, abre essa porta, Senhor, eu preciso, mas eu não queria que ele pagasse. E aí eu continuei insistindo, eu escrevi uma carta lá no setor de bolsas no Mackenzie, falando da minha situação, que a vida inteira eu tinha estudado em escola pública, que eu tinha muito desejo de estudar. Levei os documentos de imposto de renda dos meus pais para mostrar que a gente não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. Morava de aluguel, chorei lá, mas primeiro eu chorei aos pés do Senhor, mas eu fui chorar na faculdade. E eu fui a primeira pessoa no Mackenzie a conseguir uma bolsa de estudos no primeiro semestre. Deus abriu essa porta maravilhosa, eu consegui uma bolsa de 80% e eles me devolveram tudo que tinha pago até aquele momento, 80% da matrícula, 80% das mensalidades, eu devolvi tudo pro namorado, né? E depois, logo no comecinho do outro semestre, Deus me abriu uma porta de trabalho e eu pude continuar pagando minha faculdade. Graças a Deus me formei sem nenhuma DP, tudo bonitinho, no tempo certo, mas eu confiei no Senhor. E assim, desde então, assim, a minha vida inteira, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Então, assim, a gente, é isso, tem que se entregar na mão do Senhor e confiar. Porque quando a gente fala com o Senhor, quando a gente pede, pode ter certeza que Ele vem ao nosso encontro. Então, aqui, vindo nessa sequência, então primeiro Deus perguntou onde você está, depois o que você fez, depois perguntou quem é Jesus para você. Aqui nesse momento a gente conhece Jesus, né? E aí quando a gente descobre Jesus, quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem intimidade com Jesus, a resposta para todas as outras perguntas fica fácil. Quando a gente conhece o sacrifício que Jesus fez, quando Ele se entregou na cruz por cada um de nós, a resposta de todas as coisas que nos perguntarem é fácil. E aí para encerrar, a última pergunta, né, para encerrar esse texto, Deus, Ele revelou onde a gente estava, confrontou o nosso pecado, mostrou qual era o nosso propósito, perguntou quem é Jesus para nós. E aí Deus vai para a pergunta assim, tu me amas? Aqui já vem na passagem já em João 21, do versículo 15 ao 17. Você lê para a gente, Bru? João 21, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por isso, o Senhor perguntava pela terceira vez, você me ama? Ele respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, essa, na minha opinião, é uma das partes assim, mais emocionantes da Bíblia, né? Uma das partes mais bonitas, né? Porque aqui, voltando uns dias antes, Pedro tinha falado para Deus, né? Ainda que se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. Então ele estava querendo dizer, não importa, ainda que todos te abandonem, eu vou estar ali firme e forte com o Senhor. Né? Ele tinha feito essa declaração ao Senhor. E naquela mesma noite, diante de uma fogueira, ele nega Jesus 3 vezes. Então, ali a Bíblia relata, né, que quando ele negou a Jesus,
Na terceira vez, ele olha para Jesus. E aí ele tem aquela troca, né? E aí eu imagino o coração, a memória, a lembrança dele de ter falado um pouco antes que jamais faria isso e naquele momento acabou fazendo, né? Ali Pedro saiu correndo, saiu chorando, saiu triste. Eu imagino que naquele momento, tipo, a decepção que ele estava sentindo por ele mesmo, além do medo, né, de toda aquela situação que ele estava passando, mas a decepção de ter falhado com o Senhor, de ter pensado, meu Deus, agora o Senhor não vai mais confiar em mim, agora o Senhor não vai mais acreditar em mim. Ele que já tinha sido lá definido, né, como a pedra, né? E muitas vezes a gente nega Jesus, não com palavras. Obviamente, eu nunca vou chegar e falar, Jesus eu te nego, eu não conheço Jesus. Nunca, sempre que alguém vier, não é eu aqui julgando, né? Mas, às vezes, a gente está negando Jesus através de nossas ações, assim como eu falei no começo, de coisas que a gente faz que a gente nem percebe, né? E o inimigo, ele tem aquele poderzinho de você, quando você faz alguma coisa errada, ele vem e fala, agora fica aí no chão, né? Ali, depois da ressurreição, Jesus vem, prepara um café da manhã, na frente de uma fogueira, imagina aquele clima, né? Aquela coisa especial. E é quando Jesus faz aquela pergunta, né? Ali naquele momento, quando Deus pergunta para ele se tu me amas, claro, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes, né? 3 vezes Pedro tinha negado Jesus diante de uma fogueira. E agora 3 vezes Jesus diz que o ama diante de uma fogueira. Então, assim, Deus ele é especialista em transformar, em fazer momentos para dar uma redenção para a gente de uma forma cirúrgica. Né? A gente comparando aqui, como que diante de uma fogueira, onde Deus negou 3 vezes, e agora diante da mesma fogueira, Jesus faz com que ele 3 vezes reafirme esse amor. Então, assim, naquele momento, Pedro ele precisava daquilo. Né? Aí eu imagino assim, um alívio, né, que ele sentiu naquele momento, apesar dele não devia estar entendendo, né? Por que Jesus, Senhor, eu já disse que eu te amo, por que você continua perguntando isso? Né? Hoje a gente tem a história completa e a gente sabe o significado, né? Então, assim, aqui a gente viu, né, que de Gênesis até os Evangelhos, a gente viu que Deus fazendo perguntas para as pessoas e tem muitas mais perguntas. Mas é isso, né? Deus faz as perguntas para a gente se conscientizar, para a gente pensar, para a gente declarar os nossos erros, para a gente pedir perdão nos nossos atos, né? E assim, hoje Deus continua procurando corações, né? Sempre aqui mostra que é Deus que vai atrás de Adão no Éden, é Deus que levanta Elias, é Jesus que dá a redenção para Pedro, Deus que está sempre atrás do homem, né? E Ele também está atrás da gente. Então, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente esteja envergonhado em casa, que a gente possa ouvir a voz de Deus falando com a gente, que a gente possa estar sensível à voz do Senhor, né? Para que no momento que Deus chegar e fazer uma pergunta para a gente, para que a gente possa estar com o coração aberto e responder, né, a coisa certa. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Deus seja louvado. Agradeço a oportunidade. Quero que os irmãos leiam comigo Salmo 16. Amém. Eu tenho uma música que eu ouço, que eu estava na cabeça esses dias, que é a destra de Deus, a delícias perpétuas. Eu estava falando para ele, que música que era essa? A destra de Deus, a delícias perpétuas. Aí o Deus me levou ao Salmo 16, que é onde fala que a destra de Deus, a delícias perpétuas para a gente. Aí o Senhor me levou para esse salmo, eu estou caminhando nele essa semana toda, semana passada inteira, eu estou com ele e ele virou meu xodó ultimamente. O Salmo 139 é o meu xodó, meu salmo preferido. Mas o 16 agora é o meu preferido do momento. Só que lendo o 16, o Senhor me levou para outra coisa, além das delícias perpétuas que falam no versículo 11. Então quero ler o salmo inteiro. Salmo 16, a partir do verso 1. Vamos lá. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.
Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes dele. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até meu corpo repousará seguro, pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Glória a Amém. Deus. Amém. Como os irmãos sabem, o Senhor me abençoou com a minha bolsa da faculdade, que era uma coisa que eu queria muito, e do jeito que eu pedi, o Senhor me abençoou. Só que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que a gente espera. Eu comecei o processo seletivo para o primeiro semestre do ano, só que como eu passei um pouquinho mais adiante, não seria bom que eu entrasse no primeiro semestre do ano, porque a turma já tinha começado, e eu não queria entrar no meio da turma. Eu queria uma turma nova, com todos os conteúdos novos, e eu queria desse jeito. Só que eu não pedi muito para o Senhor. Eu tinha o desejo no meu coração e falei, Deus, se fosse possível, pedir ainda mais uma coisa, eu queria entrar no segundo semestre. Mas era um desejo que eu não vou orar muito, porque não é tão importante que isso aconteça. O importante é eu conseguir a bolsa para eu conseguir. Eu quero o segundo semestre, mas se não dá, tudo bem. Mas eu não continuei muito nisso, né? Mas, caminhando o tempo, já é julho, mas é um processo extenso, eu ainda não comecei a estudar. Mas o Senhor me levou a declarar isso. O Espírito declara dentro de mim. É linda a minha herança. Amém. E eu estou avançando, né, com os passos da faculdade, cada vez tem um passo novo, alguma coisa que eu consigo mais. Eu tinha dito que eu ainda não tinha muita certeza de quando começava. Aí, mês passado eu descobri quando as aulas começavam, que era na primeira quinzena de agosto. Agora eu já tenho meu RA. Glória a Deus. E o acesso ao portal da UNA. Então, assim, são pequenos passos que eu vou dando, daqui a pouco me formei. Né? Amém. Então, Glória a Deus. Eu vejo, o Senhor sustenta a minha sorte. Amém. Eu estava na posição 30 e eu fui para 3. Eu fui para a terceira. E quando eu descobri, abri lá o site, eu descobri que foi quando eu liberou a posição e eu vi a minha posição, eu falei para eles que eu estava no 3. Deus eu é bom. Igual uma criança, assim, eu choro muito todo momento. Só que eu chorei porque eu falei, gente, não é possível isso. E era uma alegria exultante dentro de mim. Eu falei, meu Deus, estou em terceiro. Então são pequenos passos, avancei a posição, enviei os documentos foram aprovados, aí assinei o contrato, assinei o termo, aí eles mandaram o contrato, e eu estou caminhando, descobri quando começava, agora eu tenho acesso ao portal e eu falo, Deus, tu sustentas a minha sorte, Senhor. as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. Aqui fala de quando Israel foi dividida, né? Josué vai dar para cada tribo uma terra, e eu vejo as pessoas. Eu me lembro, naquele tempo, eu penso nas pessoas falando, é linda a minha herança. Amém. Glória a Deus. A minha sorte, as minhas divisas caem em lugares agradáveis. E é linda a minha herança. É muito comum também a gente transformar a bênção que o Senhor nos deu em um fardo, né? Eu penso, eu estou sem fazer nada, não estou trabalhando, não estou estudando, mas sei que vai chegar um tempo que eu vou estar tão cansada que minha vida vai começar, né? Igual era antes. Eu vou começar a estudar, vou começar a trabalhar, e eu sei que vai chegar um momento que eu vou estar exausta. Eu vou estar exaurida porque o nosso corpo se cansa, mas nosso espírito se renova. Amém. Glória a Deus. E a gente tem que cuidar muito, né? Para não transformar a bênção em um fardo ou até esquecer do Senhor. Esquecer daquele que nos abençoou e olhar para a bênção que Ele nos deu. Amém. Mas é linda a minha herança. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, eu não estou estudando, mas assim vai ser uma bênção, porque foi a bênção que eu pedi. Não ia contar, não estava preparada, mas acabei de lembrar a morte que eu tive com minha mãe. Eu fiz uma entrevista de emprego essa semana. E
no banco. E a entrevista correu super bem, falei tudo certinho, só que, como era no banco, a minha entrevistadora ela perguntou se eu pretendia continuar na área, porque ela tinha pressa de contratar, mas como que eu conciliaria a questão do meu curso ser na área da saúde e ser no banco, se eu queria seguir carreira na FOM mesmo, ou se eu não, enfim, como que eu faria, já que não tem nada a ver um com o outro. Aí eu falei pra ela, olha, vou ser bem sincera, eu pretendo, depois que acabar a faculdade, continuar na minha área de fono, mas ela até tinha dito assim, ou você quer um emprego só para custear a sua faculdade. Eu não falei que tinha ganho da bolsa, mas eu falei, de fato seria para custear minha vida, seria para trabalhar. Os estágios, eles começam a partir do quinto semestre, então não vai ser agora. Tem uns 3 anos aí, sempre preciso trabalhar. Mas tudo bem, correu bem, mas depois eu recebi um feedback da moça que me indicou, que falando assim, Bruna, era melhor você falar isso. Era para você guardar para você, que você queria seguir na área, porque não tem nada a ver. Você pode trabalhar e seguir em outra área, mas não era bom você falar isso. Não precisava falar. E, de fato, a gente pensa assim, deu uma pisada na bola. Só que depois, conversando com minha mãe, eu jamais poderia omitir a bênção do Senhor. Amém. Né? Como eu falei para a Ângela até, a bênção do Senhor nos alcança. A gente corre, ela nos alcança. É verdade. A gente vai verdade. pra lá, nos alcança. Então, de fato, não era para ser, mas eu seria sincera no que eu pedi muito pro Senhor. Minha mãe pediu, a gente fez tudo, fechou conta, procurou coisa o ano inteiro. Então, eu chegar nessa oportunidade e omitir aquilo que o Senhor me deu, seria descaso. Nossa, nunca faria isso. Então, meu coração repousa tranquilo, porque é linda a minha herança. Glória a E Deus. é linda tudo isso. Então, eu não poderia falar, né? Mas a gente está caminhando, passinhos pequenos. O Senhor vai me dar porque o Senhor sabe como isso. Amém. E não precisa de uma necessidade brutal, porque o Senhor não deixa nada faltar. Não trabalhei 16 anos da minha vida, que foi quando tinha 16 eu consegui meu primeiro emprego. Só que com 16 anos eu não trabalhei. Minha mãe trabalhou, né? E me sustentou. Aí com 16 consegui meu emprego, trabalhei, saí agora com 18. Estou sem de novo, mas está tudo bem. O Senhor vai abençoar e conquistar que a gente vai dando, glorificando e declarando que é linda a minha herança. As minhas divisas caem em lugares agradáveis, porque o Senhor sustenta a minha sorte. Amém. Era isso que eu queria compartilhar. Agradeço a oportunidade. Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada pelas oportunidades que o Senhor nos dá aqui no dia. Muito obrigada pela nossa saúde, Jesus, pela nossa família, até pelos nossos caprichos, coisas que a gente quer muito, o Senhor nos abençoe. O Senhor é um bom Pai para nós, o Senhor é um bom Deus para nós. Tu és o nosso Senhor, nós somos o teu povo, Jesus, tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos por essa noite, Jesus, em que nós podemos aprender mais de ti, estar contigo, que nós podemos ter esse momento de comunhão com nossos irmãos, Jesus. Nós somos gratos a ti. Nós vamos para casa agora, pedimos que o Senhor nos acolhe, Deus, com paz, que o Senhor nos leve aos nossos lares em segurança, que a tua palavra vai repousar tranquila nos nossos corações, Jesus. Aqui eu quero te entregar os trabalhos dessa casa, Senhor, de mulheres de sábado. Eu oro que seja uma grande bênção, Jesus, que o Senhor esteja com essas mulheres. Nós pedimos que seja um momento muito agradável, Pai, um momento muito organizado. Em nome de Jesus, que não haja rancor, que não haja confusão, mas que haja espírito de serenidade sobre nós, que tudo dê certo, Pai. Seja uma noite muito agradável para nós. Que o culto de domingo também seja uma bênção para os nossos corações. Em nome de Jesus, o Senhor Deus, e cada pessoa, Pai, que vai ministrar, Senhor, a igreja, que todos nós possamos estar num só espírito. Os próximos cultos que virão também, Jesus, dos jovens, o Senhor esteja presente, nos norteando, Pai, nos dando a tua palavra. Em nome de Jesus, use cada pessoa disposta, disponível, Deus. Em nome de Jesus, te entrego tudo, Deus. Esteja conosco, nos ajude, repouse sobre nós. Nós te amamos, Jesus, nós te agradecemos. Ora por cada pessoa que está aqui, Deus, pedindo que o Senhor vá diretamente ao coração, atender o que essa pessoa precisa especificamente, Deus. Leva-nos individual também, que atende a necessidade de cada um.